ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E só é o melhor porque você faz parte dele. É isso mesmo, porque você nos ajuda, contribui, colabora, participa, na verdade, dessa construção que o Vejam Só propõe. A nossa ideia aqui é despertar você para o conhecimento, para a busca, para o estudo, e se aprofundar nas escrituras sagradas e também no conhecimento da teologia. Por isso, seja muito bem-vindo. É uma alegria dividir esse momento com você. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, que faz muito parte do imaginário, do pensamento do evangelicalismo nacional. E nós vamos discutir, conversar e aprender sobre o tema, mas eu vou apresentá-lo na sequência. Primeiro, vou apresentar os meus convidados. É com muita alegria que nós recebemos aqui no nosso estúdio, hoje, na verdade, dois parceiros, dois amigos do Vejam Só. O pastor Luciano Scala, ele que é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, meu irmão, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma alegria recebê-lo. Como eu falei no começo, é mais do que um convidado. É um amigo do Vejam Só. Graça e paz, uma ótima noite, meu irmão. Tudo bom, Zeca? Obrigado mais uma vez pelo convite. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você que está assistindo esse programa. É sempre bom estar aqui nessa casa, é sempre bom poder partilhar da palavra de Deus e fique conosco. Você que ficar por aqui, com certeza, vai aprender bastante. Vamos aprender juntos. Sem dúvida. O pastor Luciano, ele é assim, tranquilo, aquela fala mansa. Na hora que engata no debate aqui, o negócio fica sério, fica justo. Pastor, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Legal. Bom, Zeca, a nossa igreja, ela se chama Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Eu sou pastor na Vila Brasilândia e você está convidado para vir conhecer a nossa igreja. Nós estamos na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia. De segunda-feira, nós temos um curso teológico gratuito, a partir das 8 horas da noite. Às terças e quintas nós temos culto e aos domingos são 2 horários, às 10 da manhã e também às 18 horas. Boa. Então, e além disso, Zeca, tem uns projetos, Isso, né? Por favor, vamos lá, pastor. Eu também sou responsável por uma ONG, o Instituto Viver na Bênção, e nós fazemos trabalhos com pessoas em situação de rua, ajudamos pessoas que têm problema com dependência química. Nós temos um projeto também na África e Moçambique. E se você quiser conhecer um pouco mais, Instituto Viver na Bênção. Só você procurar no Instagram e você vai conhecer um pouco mais dos nossos projetos. Sim, inclusive nós vamos... Já passou aí para você e nós vamos disponibilizar também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, os contatos que o pastor Luciano Scala quer divulgar para você, obviamente, conhecer um pouquinho mais do ministério, apoiar, fazer parte, ajudar e colocar a mão aí no arado aí para ajudar os nossos irmãos. Além desses trabalhos, tem aqui, o livro que o pastor Luciano trouxe para a gente. Fala um pouquinho o que o telespectador vai encontrar aqui, pastor. Legal, Zeca. Esse é meu 10º livro, Introdução aos Textos do Apóstolo Paulo. É um livro introdutório. É claro que a pessoa que quer ter um conhecimento aprofundado do estudo do Apóstolo Paulo vai precisar estudar mais, pesquisar mais, mas é um livro que vai trazer aí uma abertura para que o leitor possa conhecer um pouco mais das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E aí eu explico um pouco sobre cada uma delas, falo um pouquinho sobre as cartas da prisão, e é fantástico, né? Eu sou muito fã dos textos do apóstolo Paulo, e esse livro é um livro bem tranquilo para você ler. Como é um livro introdutório, você que está começando aí a estudar a Bíblia, com certeza você vai ter um bom companheiro através dessa leitura. E além desse, eu tenho outros títulos, né? Sim. Esse é meu 10º livro, e quem quiser conhecer um pouquinho mais ou quiser adquirir, pode me chamar nas redes sociais. Me chama aí no Instagram, Luciano Scala, e eu passo mais informações. Bom, inclusive está lá, tudo como eu falei anteriormente, fixado no nosso perfil do Instagram. De novo, obrigado, pastor, pelo carinho. E nós recebemos também aqui nos nossos estúdios, ele que também faz parte aqui da história do Vejam Só, sempre nos ajudando, colaborando, um parceiro do programa, pastor Roberto Cruvinel. Pastor, um dos nomes mais pedidos pela nossa audiência. Tem debate, pessoal, não, chama o Cruvinel. Daqui a pouco o senhor vai tomar meu lugar aqui, vai estar em todos os debates. Pastor, graça e paz. Graça e paz, meu amigo. Irene Tuquirio, a paz do Senhor em grego bíblico. Meu amigo Zeca, meu amigo pastor Luciano Scala, você que abrilhanta a programação, minha saudação de paz. Mas é bondade dos telespectadores e internautas. Eu sou da época do pancake ainda, viu? Olha, muito antigo, já não muito existe antigo, mais. Nem existe mais. Mas como eu coloco no meu WhatsApp lá, o pessoal diz, vocês me chamam de mestre, né? Me chamam de mestre ancião.
E eu digo, eu sou, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E aí eu escrevo, egoimi elaristoston adelfomo, quer dizer, eu sou o menor dos meus irmãos, eu vou ajudando, não é? Prazer estar aqui, Zeca. Esse assunto, ele é interessante, eu e o pastor Luciano Scara somos amigos já há algum tempo. Acredito que nós vamos ajudar os telespectadores a entender algumas distorções que ocorrem na igreja evangélica, mesmo entre igrejas, dentro da igreja romana, quanto da igreja protestante, entre os pentecostais e neopentecostais, existem uma série de divergências com relação ao que é sacramento, o que é ordenança. Mas é bom estar aqui com você, não é? E glória a Deus. É benção. Aliás, pastor Cruvinel, já falei para o pessoal que nos assiste e aqui a audiência do Vejam Só é super interessada em aprender, em crescer, em avançar no conhecimento, sobre os seus cursos também. Quem nos assiste quer estudar com o irmão, como é que faz? Eu sou diretor de um seminário, uma escola com mais de 20 anos, né, cursos reconhecidos por 2 convenções de Assembleia de Deus. Então, nós temos vários cursos básicos, médio, avançado de teologia à distância, tenho alunos em vários países, são cursos apostilados. Também eu tenho o curso de escatologia dispensacionalista em vídeo, online. Quem fizer esse curso ganha de presente o curso de pneumatologia em áudio. Não é um dos melhores trabalhos que eu fiz, para a glória de Deus. E também eu tenho um curso de grego bíblico. Grego é mais fácil que inglês, você sabe, né? Inglês é a língua alienígena para a gente, né? Você está com microfone, micrós, pequeno, fonê, voz. Então, quem quiser informações sobre os nossos cursos, pode me mandar aí uma mensagem com a palavra cursos no meu WhatsApp, que é o 11 96766 5787, 11 967 66 5787, e vamos lá. Sim. Grego é difícil, mas quando o professor é bom, fica mais fácil. Grego é fácil. Em 6 aulas... minha proposta contigo, em 6 aulas, zero conhecimento de língua grega, você está alfabetizado, se fizer da forma da nossa metodologia. Da metodologia, isso. Você está alfabetizado, está fazendo a pronúncia, está fazendo a tradução literal, tradução de equivalência dinâmica e análise morfossintática. Aquilo que eu falei, quando o professor é bom, anda, você avança. Agora, assim, o detalhe que o Cruvinel apontou aqui é primordial. Tem que seguir a metodologia. Porque aluno tem uma ideia de que ele sabe tudo, né? Pois é. Que é difícil. Então, se o professor falou, meu irmão, segue que vai dar certo. Segue que vai ser benção. Bom, os contatos dos nossos convidados, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor, em abençoar, né, o ministério dos nossos irmãos também, seguindo ali os perfis nas redes sociais para dar visibilidade, eles estão todos fixados lá no nosso Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá. Bom, vamos começar a nossa conversa e o tema de hoje ele é provocativo, certo? Porque realmente faz parte do nosso imaginário dentro do evangelicalismo nacional, e o que a gente quer saber é como é que os sacramentos, ou melhor, se os sacramentos contribuem no processo de salvação. Na verdade, nós vamos até entender se eles são realmente sacramentos, ordenanças, como é que funciona isso dentro do nosso entendimento teológico. Nós vamos avançar falando sobre a importância do batismo e da ceia na nossa caminhada cristã. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, os meus convidados vão fazer as considerações iniciais, indicando o caminho que eles vão seguir durante o nosso bate-papo, e, na sequência, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também lá nas nossas redes sociais, respondendo a nossa enquete. O pastor Luciano vai ter o privilégio de começar, depois o pastor Cruvinel terá a palavra também. Vamos lá, pastor. Legal, Zeca. Falar desse tema eu acho de extrema relevância, porque nós estamos falando daquilo que é um dos pilares da fé cristã. Quando me refiro à fé cristã no modo geral. A Igreja Católica Romana, ela possui 7 sacramentos, né? Aquilo que eles consideram como sagrados. Então, ele tem o batismo, eles têm a confirmação, que seria o crisma. Depois eles têm o casamento, que é o matrimônio. Existe o sacramento da penitência, que é o da confissão. A unção com óleo. Tem a Eucaristia. E eles possuem um sacramento também, que é o último da ordem. Bom, esses para os católicos são 7. E eles entendem como necessários para que a pessoa
alcance a salvação. Até porque esses sacramentos, eles servem como uma porta, não somente de entrada, mas uma porta para que a pessoa esteja na igreja e permaneça na igreja. Então, o católico é considerado católico romano a partir do momento que ele observa esses 7 sacramentos e ele guarda, ele pratica estes 7 sacramentos. A igreja evangélica, ela não possui os 7 sacramentos. A grande parte das igrejas evangélicas, as igrejas que passaram pelo processo da reforma, elas entendem que não são 7. Então, para a nossa igreja, nós entendemos como 2 sacramentos, 2 ordenanças. Quais são elas? O batismo nas águas e a ceia do Senhor. O que eu quero apresentar nessa noite, Zeca e pastor Cruvinel, é que sim, eles fazem parte do processo de salvação. A partir do momento que a pessoa ela se identifica como cristã, a partir do momento que ela começa a frequentar uma igreja, que ela começa a fazer parte de uma igreja, é necessário sim que esta igreja ofereça à pessoa o sacramento, que ela incentive a pessoa acerca do batismo, e vale também considerar que o batismo não é simplesmente pegar a pessoa, colocar na água, sem dar a explicação do que de fato procede aquele rito. Então ela precisa sim participar do batismo e participar da ceia do Senhor. Então são 2 sacramentos, são 2 ordenanças, e nós temos diversos textos que eu vou apresentar durante o programa, onde Jesus ele vai não somente incentivar, não somente instruir, mas ele vai dizer que faz parte sim do processo de salvação. Boa. Então aí as considerações iniciais então do pastor Luciano. Agora nós vamos ouvir o pastor Roberto Cruvinel e as suas contribuições. Vamos lá, pastor, por favor. Então, meus irmãos, existe uma questão histórica com relação à palavra sacramento, que se deriva do latim sacramento, não é? O étimo, não é? Etimologicamente, essa palavra tem relação com o juramento feito por legionários romanos com relação à fidelidade à legião. Depois, essa palavra foi usada no sentido da impetração de mística a símbolos cristãos. Para nós, evangélicos, existe uma diferença entre sacramento e ordenança. No sacramento, para a igreja romana, que é onde atribui mística ao ato, e algumas igrejas evangélicas também admitem essa possibilidade, como se houvesse ali uma mística envolvida. Para nós, as ordenanças, tanto o batismo em águas quanto a ceia do Senhor, são símbolos de uma relação que você já tem com Deus, de uma relação de vida na presença do Senhor. E aqui eu quero caminhar para a palavra processo. A salvação é um processo ou a salvação é um ato? Atos 2:21 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10 também coloca esta realidade. Eu concordo em número general com o que o pastor Luciano Scala falou, porém eu quero pontuar, destacar a seguinte colocação: as ordenanças não têm mística em si. Diferente, sacramento e ordenança. Sacramento propõe essa questão de sacralidade, uma mística embutida. Algumas igrejas reformadas entendem que a ordenança, tanto o batismo quanto a ceia, elas são expressões da graça de Deus. Expressões da graça de Deus. Será que isso encontra sustentação bíblica? Então vamos pontuar. Eu admito ou aceito o batismo que me é apresentado pela igreja para ser salvo ou porque eu sou salvo. A salvação ela pode ser dividida em 3 partes. Salvação do passado ou salvação imediata, quando você recebe Jesus, todos os teus pecados estão perdoados, os textos já foram colocados. Salvação do presente ou salvação contínua, que é também a questão, daí sim o processo de santificação, que leva em consideração viver a palavra de Deus, Tiago 1:22, e participar das ordenanças que são apresentadas. E salvação do futuro, que é a salvação ulterior, que é o corpo ser tirado da presença do pecado. A minha dificuldade, pastor Luciano, é a palavra processo. Nós temos que entender isso.
entender. Eu não posso asseverar, acredito que o pastor Luciano não vai asseverar isso, que o batizar-se em águas ou participar da ceia é condição sine qua non para a salvação. A salvação se dá através de Jesus. Só a partir daí, porque eu sou salvo, aí eu sou instado pelo Espírito Santo que guia na verdade, está escrito, né, no Evangelho de João, a cumprir as ordenanças de Cristo. E essas ordenanças são símbolos. Por exemplo, quantos tipos de batismo nós encontramos na Bíblia? Uma série deles. Já aqui em um outro programa apresentei a questão da polissemia lexical, da palavra grega baptismos, que significa imersão, né? Inclusive está dentro do debate como essas ordenanças devem ser administradas, como elas devem ser feitas, aí vamos cair na aspersão. Mas daí não tem debate, vocês dois acreditam na imersão, o pastor Luciano deixou claro isso, né? Sim, aí eu vou ficar sozinho aqui. A gente debate com você. Glória a Deus. Né? Mas como isso deve ser administrado? A quem deve ser administrado, por exemplo? Não é? Por exemplo, há pessoas que dizem que você só pode descer as águas do batismo quem for casado no civil. Isso é bíblico? Tem fundamentação bíblica. A ceia só pode ser administrada depois de determinado tempo. Sim. Isso é uma regra dogmática ou é um pressuposto bíblico? Sim. Então, a princípio, pastor Luciano, a minha questão... Vou sem tergiversar, né? Pensar o que significa exatamente a palavra processo. Eu cumpro as ordenanças porque sou salvo, e não para ser salvo, porque, lamentavelmente, existem grupos aí que ensinam que é necessário para a salvação. Sim, nós vamos tentar entender isso daí, o pastor Luciano estava atento ali e, obviamente, captando aí. Eu anotei algumas coisas aqui, nós vamos conversar e colocar essas questões aí, até para ter clareza no entendimento de ambos, né? Como é que isso funciona. Porque, por exemplo, quando o pastor Coronel fala que ele não entende a salvação como um processo, como um ato, eu até concordo. Mas salvação do ponto de vista imediato, que é a salvação do presente. Mas, ao mesmo tempo, não tem como não concordar com o Luciano quando ele fala dessa participação e de que eles vão contribuir, e aí um processo mesmo, porque você foi salvo, mas isso faz parte do processo. Se você abandona isso, principalmente vocês dois, né, vão dizer que perde a salvação. Eu posso até... Podia ser diferente. A minha visão podia ser diferente. Vão dizer o quê? Então, vocês vão dizer que perde a salvação. Se você abandona no meio do caminho. É um ato salvífico. Você foi salvo. Existe uma colocação diferente até. Mas se você não se mantém naquele processo, aí você perde. Se você nega, por exemplo, o batismo em si salva em águas? Não. Mas se você nega a realidade do batismo, você coloca em dúvida a sua fé, então você já foi salvo. Então, aí a perspectiva é mais calvinista do que arminiana. Não, sim, mas por isso que eu quero entender de vocês aqui. Vocês que vão falar. Vocês que vão falar. Talvez as igrejas históricas também tenham muitos problemas com essa questão do sacramento. Inclusive, o batismo de criança sempre foi uma polêmica nesse sentido, né? De que as igrejas reformadas, tradicionais, não romperam com a teologia romana. Bom, nós vamos conseguir poder aprofundar bastante aqui o assunto, mas antes eu quero ouvir você também que participa, né, e que nos ajuda aqui na construção. Acesse o nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, e localize lá as nossas enquetes, vote, contribua, participe. Vamos colocar na tela aí a enquete que está disponível lá para o dia de hoje. A pergunta é a seguinte: a Bíblia ensina que o batismo e a ceia são elementos que fazem parte do processo de salvação? A gente só estendeu ali um pouquinho a própria pergunta do programa. E você tem 3 opções. A primeira delas é sim, fazem parte. Não, não fazem parte. E a terceira, sempre aquela homenagem carinhosa ao reverendo Heber Cocarelli, não sei. Se você não sabe, você vai nessa opção, tá bom? Na postagem seguinte você justifica a sua escolha, por que você escolheu uma dessas opções, e nós vamos tentar, obviamente, sempre colocar aqui durante a nossa conversa, tá bom? Então vai lá, vote, participe, siga lá o nosso perfil no Instagram e também nas outras redes sociais que já aparecem aí para você. Aliás, vale destacar aqui o nosso canal lá do YouTube, Programa Vejam Só, é assim que você nos localiza. Todos os programas lá à sua disposição, além de você que é inscrito e tem as notificações ali ativadas, poder acompanhar ao vivo o Vejam Só. É demais, hein? Vai lá e faça parte dessa comunidade também. Pastor Luciano, vou voltar a palavra ao irmão. E na sua fala inicial,
você falou que ia explicar como você entende que essas ordenanças fazem parte do processo. Então, vou começar por aí. E aí depois, na fala seguinte, eu vou pedir, obviamente, para colocar os textos bíblicos, né? Que é o que a gente gosta aqui, né? Claro. Tem um amigo nosso que vem aqui, sempre com muito carinho, o Cruvinel ama, o pastor Paulo Henrique. PH. E a fala dele é sempre essa, me dê um texto que fala isso, eu quero um texto. Um beijo, viu, PH? Ele sempre manda essa. Mas vamos lá, como? Bom, fica difícil nós pensarmos numa pessoa que ela entregou a sua vida para Jesus, que ela acredita que Jesus morre na cruz para que ela pudesse ter salvação. Ela acredita em tudo isso e ela nega, por exemplo, o batismo ou a participação da ceia. Quando eu digo que faz parte de um processo, eu estou dizendo o quê? Que a partir do momento que a pessoa ela tem a sua vida transformada pela ação de Jesus Cristo na vida dela, ela vai buscar necessariamente o batismo. Ela vai buscar necessariamente estar inserida dentro de um corpo. Nós temos uma exceção, que é aquele caso daquele ladrão que estava na cruz, porque alguém vai dizer, mas ele não foi batizado. Como que pode? Né? Ele foi salvo. Nós temos esse exemplo, nós temos esse caso. Mas se nós olharmos para todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus incentivando o batismo. Nós vamos encontrar Jesus ao transmitir para os seus discípulos a missão, dizendo exatamente isso, Zeca, que a pessoa ela deveria crer e ser batizada. Isso está muito claro lá em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Daí o 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu entendo quando o pastor Cruvinel fala, mas a salvação, ela pertence a Jesus. É claro que pertence a Jesus e nós somos salvos exatamente por isso. Mas quando nós falamos desta ação de Jesus em nos dar a salvação, ele mesmo colocou o batismo. Então fica difícil também nós tirarmos dessa noção de salvação o batismo, por exemplo. A participação da ceia do Senhor. Aquele que não come do corpo, não bebe do sangue de Cristo, não tem parte com ele. Então entenda, quando nós falamos de salvação, entendo sim, concordo com o pastor totalmente. Na verdade, concordo com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, né, que o pastor reverberou aqui. Mas é necessário também nós compreendermos que tanto o batismo como a ceia, elas estão dentro deste corpo chamado salvação. Sim. O batismo não vai salvar se você não tiver esse ato de fé anterior. Mas se você tem o ato de fé anterior, você não vai viver sem o batismo ou sem a ceia. Sim, Seria são coisas que elas estão totalmente ligadas. É igual nós falarmos, fulano de tal está vivo, usando um pouco de lógica aristotélica. Fulano de tal ele respira, logo ele está vivo. Então, o respirar faz parte em dizer que a pessoa está viva. Boa. Vamos lá, Cruvinel, eu quero te ouvir e vou colocar um temperinho nessa questão que o Luciano levantou, porque muito dessa linha de raciocínio vai para um outro lado no seguinte sentido, de igrejas que colocam, então, a participação dos irmãos nessas ordenanças como critério para a salvação. Sim. Irmãos, hoje culto de ceia, se você não vier, você está em pecado. Você perde a salvação, você vai dar brecha para o inimigo. Aliás, usam designações como Santa Ceia, não está escrito isso na Bíblia. Tem isso também. Eu sempre corrijo, quando alguém chega na igreja, hoje tem Santa Ceia. Não está escrito. Não, hoje é ceia. Vamos consagrar os elementos, não está escrito isso na Bíblia. Jesus ensina, Jesus deu graça, Paulo deu graças. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Então é assim, a Bíblia, irmãos, tem que ser observada também nos seus detalhes, porque o texto fora do contexto gera pretexto. Concordo com o pastor Luciano Scala, só divirjo de um texto que eu vou explicar por que eu divirjo. Mas, primeiro, nós temos que pontuar, como eu coloquei, em soteriologia, a doutrina da salvação, a palavra soteria é salvação e saúde, nós estudamos a salvação em 3 aspectos. Salvação do passado imediata, que não tem discussão, não depende de obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos. Tive num debate aí numa outra emissora,
que um colega que eu amo muito não conseguia enxergar um hiato numa frase. Pela graça sois salvos, vírgula, aí mostra o instrumento, mediante a fé, vírgula de novo, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Pela graça sois salvos. O que é o dom de Deus? Não é a fé, é a graça. Graça é presente, rares, favor imerecido. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque, num certo sentido, a prática de um batismo ou da participação da ceia é obras. Agora, eu não faço para ser salvo, eu faço porque já sou salvo. Por isso que eu tenho dificuldade, porque processo, quando você usa a palavra processo culmina num objetivo. Então, qual é o objetivo? O objetivo é ser salvo. Não, eu já sou salvo, então por isso que eu pratico. Então, aí eu concordo. Talvez seja uma questão só semântica, pastor Luciano Scala, semântica. Porque se eu não pratico, eu coloco em dúvida a minha fé. Eu não pratico para ser, é porque sou. E se eu não pratico, coloco em dúvida a minha fé. E aqui eu quero colocar alguns textos que são interessantes. Tito, capítulo 3, versículo 4, até o 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Aí foi citado o ladrão. O ladrão foi batizado? Lógico que foi, mas não nas águas. Porque a palavra baptismos significa imersão. Onde ele foi colocado? Aí eu vou aliar o texto de Marcos 16 foi citado, também não fala de batismo nas águas, porque se falar, o batismo em águas é condição sine qua non, com locução latina, sem a qual não pode existir, para a salvação, porque a conjunção é aditiva. E aí eu vou dar o meu entendimento, não é, do que o texto significa, porque, olha, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o batismo, mas não em águas. Aí diz, opa, irmãos, é coisa de pregador pentecostal, tá? E aí eu vou dobrando a Bíblia. Ele derramou sobre nós. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, eu sou justificado não pelo que eu faço, sou justificado por uma obra redentora de Cristo. Por conta disso, eu faço, porque já fui. Só faço porque já fui. O Evangelho de Marcos, citado aqui, e aí é um pastor Scala, e aqui não saindo do debate, só para fazer pontuar, ele a meu ver, meu grosso modo de ver, ele é usado de maneira equivocada, porque diz ali, não é? Quem crer e for batizado será salvo, ponto e vírgula, que nem existe no texto original, mas se depreende dele. Mas quem não crer será condenado. Hopsteus, ascai baptisteis, sotericetai. Então, crer, né? Quem crer, verbo participa aorista ativo. Então, o que acontece? Para eu ser salvo, eu tenho que crer. E aí a eleição incondicional já está fora. Né? Eu tenho que crer. E creio porque eu decido crer. Tá? Só para dar uma cutucada no amigo aqui. Né? Eu decido crer. Mas se eu creio, existe uma ação de Deus sobre a minha vida. Porque o baptisteis é um particípio aoristo passivo. Então, eu fui batizado, mas a conjunção é aditiva. Ora, eu tenho tipos de batismo. Batismo na nuvem, 1 Coríntios 10, 2. Batismo de João Batista, Mateus 3, 9 a 12. Batismo de fogo, Mateus 3, 11. Batismo nas águas, Mateus 28, 19. Batismo no Espírito, Atos 1, 8. Batismo na morte, Lucas 12, 50. E o batismo no corpo. Esse batismo, eu entendo assim, pastor, não é o batismo em águas. Então, o senhor entende, Marcos 16, ele não está se referindo ao batismo nas águas. Não. E aí, por quê? Porque a conjunção é aditiva. Quem crer e for batizado. Porque a conjunção aditiva diz que o que vem depois é necessário para o primeiro. E a gente sabe que o batismo em águas não salva. Então, eu vejo esse texto como batismo no corpo, porque Tiago diz, crês tu em Deus? Fazes bem, os demônios que estremecem. Mas, por exemplo, pastor, então o senhor entende que o batismo é opcional? Não entendo. Tá. O que eu entendo? Eu só queria... Só para completar, o que eu entendo é o seguinte, o Espírito Santo me guia na verdade. O meu problema é com a palavra processo. Tá. O Espírito Santo me guia na verdade
porque fui, eu faço. Então, a nossa divergência é só entendimento da palavra. Eu sou salvo, se eu sou salvo, eu vou cumprir. Se eu não cumprir, eu coloco em dúvida a minha fé. É que essa divergência que nós estamos tendo aqui, isso foi um problema por muito tempo para a igreja. Por muito tempo. Lutero, ele não tinha muita proximidade da Epístola a Tiago, exatamente por entender desta forma. Isso foi Lutero que teve esse problema, não sou eu que estou dizendo. Né? Ele chamava até a Epístola de Tiago como Epístola de palha. Porque Paulo exatamente apresenta isso. A salvação como esta graça, como esse presente que nós recebemos, não por prática de obras da lei. Nós somos salvos não pela prática das obras. E Tiago, ele vai apresentar o quê? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, para muitos, Tiago está exatamente dizendo isso. Que para você ser salvo, você tem que praticar boas obras. E, na verdade, não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é, se você é salvo, logo Sim, você pratica a obra. É o que eu estou dizendo. Então, não tem contraponto com Paulo. Se eu sou salvo, se eu de fato creio em Jesus, se eu de fato creio, eu batizo. Eu vou me batizar, eu vou participar da ceia. Até porque a prática do batismo, ela foi ensinada. Não é uma prática inventada pela igreja. Ela foi de fato ensinada. Jesus, quando deu a comissão, o senhor tem essa questão de Marcos 16. Tudo bem. Quando Jesus apresentou essa comissão lá em Mateus, capítulo 28, o senhor citou aí, foi o versículo 19, quando ele disse, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, Jesus, ele coloca o batismo está dentro. Quando ele manda os discípulos irem pregar, é pregar o quê? Pregar a salvação. E quando eu prego a salvação, eu prego o batismo. Por isso que quando eu digo que o batismo é necessário, é porque todas as vezes que Jesus mandou pregar a salvação, ele insere a noção de batismo. Por isso que é necessário, no meu ponto de vista. Então, deixa eu só fazer uma consideração aí, claro. que eu concordo, é isso mesmo. Mas é ato contínuo, né? O que Jesus ensina? Porque o que é o batismo em águas? Quantas vezes vocês ouviram nas igrejas por aí, irmãos sinceros, tá? O que eu estou falando aqui não é para demérito de nenhum servo de Deus, pastor. Eu te batizo para o arrependimento. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu te batizo para o arrependimento, é o batismo de João Batista, que não tem nada a ver com o batismo cristão. Tanto que em determinado momento perguntaram, que batismo vocês conhecem? Eu disse, João, então peraí, vou orientar vocês melhor. Então, a pedagogia de Jesus é, primeiro, salvação. O resultado de salvação não é somente o batismo, não é somente uma questão de batismo e ceia, como se fosse simplesmente um ritual, mas é vida santificada. Tanto que nós temos textos, o autor aos Hebreus coloca isso em 12, 14, Paulo coloca isso em Romanos 12, 1 em diante, não é? Sobre a questão da santificação. E isso, viver a palavra de Deus, mas eu coloco isso como resultado. Eu tenho problema com a palavra processo. O que o batismo em águas é? O batismo em águas, ela é uma exteriorização daquilo que você já tem dentro de você. Se você não... Por exemplo, eu vou falar uma coisa, não riam. Alguns jovens de determinada denominação não queriam batizar, porque eles diziam que a partir do momento que batizaram não podiam usar mais bermuda. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? Na pregação de salvação ou na didática, no fazer discípulos, como foi citado aí no Evangelho de Mateus? Uma outra igreja que diz, se você, por exemplo, está trabalhando, não interessa, você tem que vir nessa ceia, senão você perde a salvação. Que tem aonde? Sim. Baseado em quê? Mas, pastor, deixa eu colocar um... Desculpa, Zeca. Não. Eu só queria colocar um contraponto nessa ideia que o irmão defende. Só para pontuar, eu defendo que todo crente deve sim e tomar ceia. Nós estamos entendendo. Só entendimento. Mas não tem o outro lado daquela turma que faz isso para garantir a salvação? Você não acha que isso é um problema? É lógico. Então, não, deixa eu me batizar aí que eu quero também fazer parte disso. Porque a coisa é muito maior que isso. Agora tem ceia, eu vou lá na ceia porque daí eu resolvo.
Não tem isso? Tem, eu acho que o pastor vai concordar comigo, porque o problema está na informação e na orientação que essa pessoa recebe. Porque é uma linha muito tênue, né? Você chegar para a pessoa e falar, não faz parte, você não é salvo pelo fato de você batizar, de você ceiar, de você dar o seu dízimo, você não é salvo por conta disso. Mas é uma linha muito tênue. Você chegar para uma pessoa e falar, você não precisa fazer isso. Mas aí tá errado. Daí tá errado. Tá errado. Tá errado, porque assim, é necessário a pessoa ser fiel a Deus, a pessoa ela participar de ceia, batizar. Você sabe qual é o problema, pastor? É que muitos pastores, eles têm um posicionamento, com todo o respeito que me merecem, porque eu já passei por isso, extremamente dominador e não orientador. Porque assim, se você não fizer tal... Não, é assim, ó. Minha visão hoje, depois de quase 40 anos de ministério, dizer assim, irmão, a Bíblia diz aqui, se você é salvo, você vai fazer. Se você é. Não, faça isso como um ritual, como se você fizesse um descarrego em tal lugar, num final de ano, entendeu? O que é a ceia? Muita gente não sabe o que é a ceia. Muitos pastores não têm uma orientação. Santa ceia. É bíblico disciplinar alguém da ceia? Me mostra. Então, aí que tá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, é de foro íntimo. Então, mas aí que tá. Era isso que eu queria perguntar pro pastor Luciano, que vai mais na ideia dele, que ele tem defendido. Por que as igrejas, então, têm tanto monopólio com essas ordenanças? No sentido de... Tem igreja que só vai batizar uma vez por ano. Sim. Do texto que o irmão tem lido lá de Mateus, não parece essa orientação. Sim. Parece ser uma questão que vai na sequência. Sim. Prega, discipula, batiza e tal. E a mesma questão da ceia. Por que tira a pessoa da ceia, então? Por que disciplina? Por que proíbe a participação da ceia? Inclusive na sua ideia, né, que é mais coerente, se ela faz parte de todo esse processo. Sim. Em questão da ceia, eu penso igual o pastor Cruvinel colocou aqui, é igual Paulo fala. Na verdade, não é o que o pastor Cruvinel falou, mas o que Paulo disse na orientação da primeira carta aos Coríntios 11, onde a pessoa examine a si mesmo. E é muito interessante esse fato, Zeca, porque a pessoa, quando ela se autoexamina, vamos usar essa expressão, qual a conclusão que ela chega? Eu estou santificado, eu estou bem? Não é isso. Quando eu me autoexamino, eu vejo quão falho eu sou e quão necessário eu sou da misericórdia de Deus na minha vida. Uhum. Então, eu não sou adepto dessa ideia de que a pessoa... Existem igrejas que se a pessoa não estiver com o dízimo dela, em dia ela não vai participar da ceia. É verdade. Né? Lamentável, é heresia, não tá, parece pessoal? Verdade isso, mas é uma verdade, né, pastor? Então, assim... impedir a pessoa de participar da ceia, mas fulano de tal tem vício, mas fulano de tal não é casado, e aí vai participar da ceia? Porque às vezes a pessoa se juntou com alguém e batizou antes, sei lá. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a ceia é algo subjetivo, é onde a pessoa ela vai fazer este autoexame e ela vai ter a sua relação com Deus, a sua consciência com Deus. O que nós fazemos é, de fato, ensinar, orientar a igreja. Sim. Mas eu vejo, sim, como parte também desse processo. O pastor Cruvinel tem esse dilema com essa palavra processo, mas eu estou insistindo em usá-la porque eu vejo como o mesmo pacote, digamos assim. Sim. Eu prefiro usar a palavra escopo, fruto, mas tudo bem, eu estou entendendo. Até agora eu não estou vendo tanta divergência. Está vendo heresia? Não, assim não é heresia. Quem sou eu, irmão? Detector de heresia o que acontece é o seguinte, ó, Deus tem mais misericórdia do que todos nós. Sem dúvida. A Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, isso estou falando por conta das coisas que nós vemos por aí. Quantas vezes você ouviu alguém dizer, eu te batizo para arrependimento? Como? Isso não é o batismo cristão. Só se for essênio. De repente a pessoa é um essênio, a gente não sabe. Mas aí que tá. E eu não... Inclusive, irmãos, eu nem deboche e tal. Eu procuro, se me é permitido, ajudar como o Espírito de Deus me ajudou para entender. Agora, o que tem de aberração, de coisas que gravitam, quase transformando determinada comunidade, mesmo de uma igreja séria, como uma seita. Por exemplo, quando um líder ele é detentor da autoridade de dizer quem pode e não pode tomar ceia. E outra questão que eu acho interessante da ceia, Cruvinel, que eu queria te ouvir, é que às vezes muita gente ainda tem a ideia de que ela serve para purificação de pecado.
O quê? A ceia. Não. Então você toma o sangue para purificação de Isso pecado. é consubstanciação. Até por i- substanciação. Não, tudo bem, eu concordo contigo, mas o que eu quero dizer é que isso daí tá tão parte do nosso imaginário evangélico, Sim. e é por isso que muita gente não falta na ceia de jeito nenhum. Eu acho que não deve faltar mesmo, não. Tudo bem, mas não pelo fato de que a pessoa vai fazer uma... Mística. Né? É por isso que tá o Exatamente. negócio do sacramento. É aquele negócio. Tem uma mística aqui, eu já dou. Ó, tem uma mística aqui, a partir do momento. O Lutero ensina a consubstanciação, da bênção inerente, quando você coloca na boca. Primeiro, transubstanciação é uma heresia descarada. Qual é o comedor de feijão que consegue transformar um pão no corpo de Cristo? Isso é uma heresia muito grande. Consubstanciação é uma coisa mais, não é? Uma bênção inerente, coloca na boca. Isso ensinado nas igrejas evangélicas. Você toma a ceia, teu pecado está perdoado. Para o teu pecado ser perdoado, queridão, 1 de João 9, confessa esse pecado e para de fazer. Sim, é que, na verdade, pela nossa construção cultural, grande parte das pessoas que estão nas igrejas evangélicas hoje, e dos pastores, inclusive, oriundos. vieram do catolicismo romano. Confirma isso. Então, é assim, isso aí. acaba que é difícil ela quebrar totalmente o que ela carregou todos os anos. Culturalmente, né, Scala? Exatamente. O povo brasileiro é muito místico. É muito místico. É muito místico. Vamos colocar E é um mais debate. atrativo você ser místico. Sim, É sim. atrativo você tocar, você ver, você apalpar. Isso atrai, as pessoas gostam disso. Ó, essa questão de clero e povo. A gente podia fazer um debate aqui, ou talvez um bate-papo, sobre todas as inserções romanas dentro da igreja cristã. Mas essa noção, pastor, é muito verdade. O Rudolf Otto vai dizer que o sagrado, tudo aquilo que é colocado atrás da mística do sagrado, atrai as pessoas. Se tem uma faixa ali dizendo não atravesse aqui, todo mundo quer atravessar, quer ver o que tem atrás do véu. Não, né? é mais santo ver nisso. o clero separado do povo. Porque, por exemplo, a palavra cátedra, de onde vem? A cátedra é a cátedra do bispo, é de origem católica, de onde vem catedral, que inclusive é em forma de uma cruz, que nem era a cruz de Cristo, que era em forma de T. Mas é tudo para quê? Para apontar símbolos. E a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sim. Outro termo que a gente conversou aqui... Na pecado tem catedral, tá, pessoal? Só para... Arrumar um problema aí. Né? Ele vai, problema hoje aí. ele tá, você viu que ele tá tirando pra tudo quanto é lado, tá sobrando pra todo mundo. Exato. Não, mas é que às vezes mas não é, que Deus não leva em conta, consideração Não, isso, mas que é de origem romana é. É óbvio, mas o nosso evangelho, vamos dizer assim, é de origem romana. Sim. A igreja romana é a igreja mãe, vamos dizer assim. Concordo, não. Por mais que aconteceu a Esse evangelho é de reforma... origem bíblica. Não, Que origem romana. você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? A teologia, o pensamento, a construção, os arranjos, então as igrejas, a arquitetura, Sim. as ordenanças, a Exatamente. administração, veio de lá, dessa interpretação. Inclusive... E de lá veio do judaísmo, é importante também ressaltar. Sim, Tudo sim. tem uma questão de origem, né? É, verdade. exatamente. Agora, eu queria falar de outro termo que a gente conversou aqui, meios de graça. Que em muitos ambientes também aparece essa distinção para batismo e ceia. Eu queria saber como é que você observa essa questão, Luciano, por favor. Meios de graça, então, seria que através desses meios Isso. a pessoa... Alcança graça. Alcança graça. Ou eles imputam graça. Sim. É importante ressaltar que, por mais que eu entenda que eles são necessários, que são ordenanças, que todos nós devemos sim fazer, eu sou contra também essa noção desse lado místico, no sentido de que a pessoa entrou nas águas, ela já está salva. Ou então que a pessoa toma da ceia e os seus pecados são perdoados. Eu não acredito nesse efeito, até porque tanto o batismo como a ceia são símbolos. E como símbolos, eles apontam, né? É tanto que o batismo, qual que é a noção do batismo? A palavra que foi colocada aqui, batismos, é de... Batismos, é. Isso, o que seria? Imersão. Imersão. Então, quando a pessoa é colocada nas águas, ela está morrendo e, ao mesmo tempo, ela está ressurgindo. Isso é um símbolo, não é que, de fato, isso acontece. Então, é um símbolo e existem pessoas que entendem, não, como literal. O caso da ceia é muito isso. Eu entendo que faz parte do processo,
aponta, mas que não existe essa mística toda que muitas pessoas acreditam também. E aí, os meios de graça? Então, eu concordo com o pastor. Assim, entre alguns irmãos, quando você diz que é ele diz que é um meio de... Inclusive, a Igreja Oriental chama de mistérios essa questão do que nós chamamos de ordenança. Imputa, por isso que eu não uso a palavra sacramento, porque imputa uma mística já embutida no ato. Eu acredito que pode acontecer alguma questão subjetiva no ato, mas é subjetivo, no ato particular para uma pessoa, mas não uma mística embutida. Isso eu não acredito. É um símbolo, como já foi colocado. As ordenanças simbolizam algo. Por exemplo, eu recebi do Senhor, compartilho por vós, o Senhor na noite foi traído e tomou o pão, que mostra uma comunhão na horizontal. Quando ele diz o sangue, mostra a comunhão na vertical. E tem um propósito. Qual é o propósito? Fazer isso até que venha. Símbolo da tua comunhão, mesmo não estando presente. Símbolo da tua comunhão, mesmo Jesus tendo subido aos céus. Isso é o que ele significa. É o que significa. Agora, pode, naquele momento, de alguma forma, eu sou pentecostal, né? Óbvio. Naquele momento, em algum momento, haver uma experiência para determinada pessoa, pode, mas não é isso que significa. Sim. Não é porque os irmãos dizem que é um símbolo de graça. Símbolo de graça, que é símbolo da manifestação da graça de Deus. Legal. A mística embutida, não. Tá. E a questão da ordem da participação? Por exemplo, a maioria das igrejas são dogmáticas nesse sentido, né? Só pode participar da ceia quem é batizado. Vamos entrar nessa? Eu vou perguntar para você, porque como você está falando que não é bem... Você está mais liberal nessa questão? Não tô, não. Tá sim, tá mais, sim. Não tá Tô mais. liberal. Não, liberal no bom sentido. Vamos usar essa palavra, que vamos me rotular. Tá bom, desculpa. Eu tiro o liberal, então. Obviamente, menos dogmático. Não é liberal. Total. Você rasgou a dogmática inteirinha aqui já. Por que tem essa ordem? Por que eu não posso participar Porque o que vale primeiro, queridos, o que vale primeiro? A exegese bíblica ou manual de doutrinas de qualquer denominação? A exegese bíblica. Então muito obrigado. A exegese bíblica ensina, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o irmão que estudou filosofia, conhece a história, acredito que vai me ajudar. Não vai. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeiro, a ceia nem era como nós fazemos hoje. Era como uma festa agape. Uma festa agape. Tinham crianças ali? Tinham. Você infere que existiam crianças? Infere. Onde é que mostra que havia separação? Era a comunhão. Sim, todo mundo. A comunhão. Então, a ceia é para o corpo de Cristo. Como já foi falado, antigamente, na época do Novo Testamento, se batizava ato contínuo. Toda hora. Então, batizou, já ia para a ceia. Mas onde é que está escrito na palavra que a igreja se reunia, que participar da comunhão de Cristo é para ser salvo? O salvo, se ele não tivesse tempo de ser batizado, ele não poderia tomar a ceia. Então, o que eu defendo? E a maioria das igrejas dão ceia só para batizados, mas nós temos um grande número de igrejas hoje que dão ceia para não batizados. A ceia para quem é? Para os batizados ou para os crentes? Crente. Para os crentes em Jesus salvo. E aí é de fórum íntimo. É óbvio, irmão, que existem bons costumes. Eu defendo que são bons costumes, mas eu não posso obliterar, pastor, a exegese bíblica. Você obrigar a pessoa e dizer que tem fundamento bíblico. Não tem. Isso é uma inferência. Eu, particularmente, eu não sou contra as igrejas que servem a ceia para a pessoa que não é batizada. Até porque a ceia é algo público. Eu só sou contra a que serve indistintamente. O pessoal chega aqui embriagado. Calma, nós temos. É uma coisa que tem que se analisar. Não. Por outro lado... Ou serve para todo mundo ou não serve. Não, mas o povo de Deus não é todo mundo. Eu estou falando de ato de batismo, não é isso? Mas o que eu digo todo mundo assim, você falou, o cara chega embriagado. Então, mas se você... Olha, sabe, mas a questão é assim, mas aí a questão. Se a condição... A gente tem que analisar com honestidade, né, gente? Se a condição do cidadão que chegou é óbvia, notória, que ele nem cristão é... Tá. Que ele tá, você está entendendo? Porque a ceia... tanto é que naquela época havia perseguição. Aí eu pergunto, aí eu mostro, olha as aberrações que acontecem. Ceia restrita e a ceia do Senhor. Ceia hiperrestrita e a ceia do Senhor.
A meu juízo, isso são aberrações. Sim. Então, é porque assim, na ceia, por exemplo, na igreja que eu estou pastoreando, como que funciona? Os diáconos, os obreiros servem a ceia e nós não perguntamos. Mas você não tem nem aquela fala de orientação, assim? Se você é membro desta igreja ou de outra igreja, está em plena comunhão. Não, Manda essa? Essa Você manda isso, não manda? Essa- Não, mas daí você tá errado. está restringindo, de certa forma. Né? Porque você mesmo tá Não, restringindo. eu digo, se você está em comunhão com o Senhor, ponto. Ah, o Pronto. senhor ou a sua igreja? Não, com o Senhor. Sim. Não, mas aí... Mas se você não tem comunhão com Deus, como é que você vai estar em comunhão com a sua igreja? Não, tudo bem. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem muita Que aí, fala. senão eu vou dar moleza para um desigrejado rebelde que não quer congregar em lugar nenhum. Não. Mas, Mas, por exemplo, não tem nada a ver com esse debate. Mas, por exemplo, se um desigrejado chega na minha igreja, chega lá na igreja, e ele, na hora que vai servir a ceia, ele vai e O pega... problema é dele. Ah, não, tudo bem. Eu também acho. Ninguém vai dar tapa na mão, falar, ô, tira a mão daí. O quê? Não. Eu ouvi uma vez. Gente, eu ouvi uma vez. Deus me deu graça para ajudar um irmão, há muitos anos atrás, numa cidade do interior, que ele era batizado por aspersão, mas o irmão era convicto da sua fé. Foi numa igreja imersionista. Você contou. Foi numa igreja imersionista batizar a filha, levar a filha para o batismo. Deram a ceia para a filha e não deram para ele. Eu falei, sou ministro do evangelho, vou dar ceia para sua família. E dei ceia para a família toda. Sim. E o meu foi curado. E aí teve uma cura nisso aí. Não, mas aí já é... Complicado, né? Bom, quando a gente serve a ceia, nós não perguntamos ali se a pessoa é pela primeira vez ou não. Para os membros da sua igreja, Luciano, Certo. para gente que vem de fora é difícil, mas qual que é a orientação para os seus membros? A orientação... Batiza e participa da ceia. Sim. A orientação... nós temos um curso... Uma regra. Nós temos um curso que nós passamos isso, né? A necessidade do batismo, mas nós não colocamos como uma regra. Né? Só pode tomar a ceia aquele... Não, nós não colocamos isso. Mas nós orientamos a necessidade do batismo antes. É que vocês também fazem o batismo, assim, periódico, assim? Sim. Junta uma turma, faz uma classe. A cada 1 mês, 2 meses, nós fazemos o batismo. Mas é notório. Se a pessoa não deseja o batismo, ela coloca em dúvida a fé dela. Porque o Espírito Santo guia. Mas e se o camarada não chegou ao batismo? E ele quer tomar a ceia? E aí? Então, mas a minha questão é exatamente essa. Porque tem igrejas que fazem anualmente o batismo. Sim. Tem igreja que faz até com mais tempo. Ou que o cara tem que passar num curso quase que teológico para poder batizar. E aí ele fica restrito. Aí você não tem pode igreja que a pessoa não ceia. pode entrar no dia da ceia. Eu não... O quê? Se você não é batizado, você não pode entrar no dia da ceia. Tira, assim... Tem igreja que você só entra para tomar ceia levantando cartão de dízimo. É muita heresia para pouco espaço. Nesse aspecto. Vocês concordam comigo? Não, concordo. E sabe o que é isso? É dizer, Jesus não é o suficiente, Então Espírito Santo não é o a suficiente. ceia não é do Senhor, a Não é ceia do Senhor. é daquela determinada igreja. Não, tem igreja que é assim, ó, só toma ceia se é daquela denominação. E tem outra hiper restrita que mesmo que eu for da denominação, só toma ceia aquela comunidade. O que eu já vi, assim, acho muito comum é essa questão de você falar do pastor orientar o seguinte, ó, se você é membro desta igreja ou está em plena comunhão com a sua igreja, e aí nesse aspecto não é igreja mística, ele está falando, obviamente... Mas aí de uma igreja, é um cuidado válido, eu acho válido. Mas é restrito, né? Não, você está em comunhão, irmão, se você não tiver problema, você vai tomar ceia. Mas plena comunhão na questão da disciplina. Via de regra, esse é o objetivo, né? Mas aí esse é o problema, outro, né? Vamos para esse debate. Aí é o seguinte, cada um tem a igreja que quer, não é? Cada um tem a igreja que quer. Tem gente que está na igreja só para falar mal da sua igreja. Por que está lá? E aí ele não tem comunhão com a igreja, não é? Tem. Camarada está lá na sua comunidade, só falando mal da sua comunidade. O que ele é? Uma rocha submersa, está lá em Judas, nas nossas festas de amor. Entendeu? Então, poxa, o camarada não tem comunhão com o que vê, como é que vai ter comunhão com o que não vê? Eu vou precisar chamar um intervalo, mas, Luciano, deixa eu só ouvir a sua perspectiva também sobre essa questão da ceia. E eu acho que o Cruvinel levantou muito bem essa perspectiva bíblica que
Bom, a gente tem hoje uma instituição praticamente distinta do que era a ceia bíblica. Sim. Como é que o irmão enxerga isso, por favor? Sim, totalmente diferente, né? A prática da ceia, pelo que parece ali em Atos, não, em Coríntios, as pessoas chegavam a ficar embriagadas, né? Hoje em dia a gente serve aquele tantinho de suco, né? E algumas igrejas dão até o vinho. Uma vez eu debati aqui acerca do vinho, o pessoal até perguntou de que é essa igreja aí, pastor? Era do... Um pastor, acho que era coreano. Pastor presbiteriano, né? Aqui no Bom Retiro. Um abraço. Que é o vinho de Christopher Young. Christopher Ió. E ele falou que servia o vinho. Tem Assembleia de Deus que também servia. Ah, não. Assembleia de Deus, não. Existe uma das denominações, que hoje, não sei se hoje é a mesma coisa, mas servia. No cálice. Sim. Ah, isso eu não acredito. Então, pelo que a gente entende ali, de fato, era uma comunhão onde as pessoas comiam, ficavam até embriagadas em muitos casos. E Paulo, quando vai apresentar essa questão de Coríntios 11, ele está dizendo que alguns ficavam sem comer, sem tomar, porque alguém já tinha ido na frente e tinha tomado. Eu vejo do seguinte aspecto, né? O que nós fazemos hoje é diferente do que era praticado na época apostólica, mas ela tem o mesmo sentido, que é trazer à memória o ato de Cristo, né? E eu vejo a ceia como necessário, sim. Porque se a pessoa ali está em comunhão com a igreja, está em comunhão com o cabeça da igreja, ela tem que participar. Ah, mas se aquele mês a pessoa não ceiou e ela morreu, ela vai ser salva? Ela vai ser salva, claro que vai. Mas eu vejo como necessário a pessoa estar em dia com a sua ceia. É bom fazer para não fazer recorte, quando eu disse existe um campo, inclusive aqui em São Paulo. Você está com medo do pessoal da internet? Não, mas é importante. Um campo que desde sempre, não sei se ainda é hoje, que era servido a ceia com vinho. Na maioria da igreja era suco de uva, a maioria da denominação, Assembleia de Deus, suco de uva, mas aquele campo servia com vinho. E eu vou ser franco para você. Me mostra na Bíblia que eles estavam errados. A palavra grega lá é oinos. E oinos, irmão, é vinho de verdade. Zero erro. A questão que me surpreende é porque, via de regra, a linha pentecostal é que tem mais problema com essa questão do álcool. Mas igreja reformada me assusta ter suco de uva. O triste era você tomar cálice comum. Então, 400 irmãos tomando cálice comum, Deus me defenda. 2008. Difícil, hein? 2009, eu não lembro direito, que eu fui numa igreja aqui em Santa Catarina, uma igreja luterana, e a ceia era exatamente dessa forma. Eles montavam uma mesa, assim, com pães, vinho, na frente da igreja, e ele ia de 20 em 20 pessoas, sentava à mesa, obviamente que também não na ideia do Novo Testamento, mas uma simbologia. Aí todo mundo pegava um pão, comia do pão, tomava do vinho. Aí sentava e vinha mais um grupo em volta da mesa, então nunca tinha visto. Imagina um negócio, uma história que eu ouvi uma vez. Nunca tinha visto. Uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, estava na igreja, quando o diácono passou com o cálice comum, e era vinho. Só que a pessoa não era crente. Aí bebeu tudo. O quê? Ele pegou, irmão. Do jeito que ele pegou, pra ninguém. Esse é o perigo. Esse é o perigo mesmo. Eu preciso chamar um intervalo, tá bom? No próximo bloco, nós vamos para as considerações finais, né? Infelizmente, nosso tempo é bem curtinho. Nem consegui falar, que é um outro assunto que me pega muito quando a gente fala das ordenanças, que é o aspecto de quem pode ministrá-las, né? Que também eu vejo que na nossa dogmática cristã ela é muito restritiva nesse assunto, mas não deu para a gente tratar aqui, de repente a gente marca um tema para falar sobre isso também. Mas antes do intervalo, 2 recadinhos. Primeiro da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se capacitar no conhecimento das Escrituras, do estudo da teologia, procura pela Agrade. Tá bom? É parceira aqui do Vejam Só e nós indicamos para você. Anota o número que vai aparecer aí, código 11 3115 0819. 3115-0819 é o telefone da Agrade. Anota, porque daí amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato, modelo oferecido pela Agrade. Vai ser o próximo aluno aí dessa instituição que tem abençoado o povo de Deus. Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT. Chega por lá para conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo. Tenho certeza que você vai se apaixonar e não vai deixar mais de assistir a HIT, tá bom? Chega por lá que tá tudo direitinho lá para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho aí na nossa conversa, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Luciano Scala, o pastor Roberto Cruvinel, falando sobre como muito bem definiu o Cruvinel no primeiro bloco, os sacramentos. Tu dizes. Não foi... Na verdade, eu fiz distinção em sacramento e ordenança. Para você que acompanhou aí, você viu a postura e a posição muito bem defendida pelo pastor Roberto Cruvinel. Nesse bloco, eles vão fazer aqui as considerações finais e uma aplicação para você sobre o tema. Eu falei no bloco anterior, então eu quero só dar uma pincelada rápida, 1 minutinho, tá? Vou pedir para ser sucinto nessa questão da administração das ordenanças. Pastor Luciano, como é que o irmão enxerga isso? É uma administração realmente restrita? Somente ministros ordenados, liderança? Por favor. Bom, eu não vejo assim. Eu acredito que essa restrição é muito complicada. Até porque na nossa igreja, por exemplo, na igreja que eu sou pastor, acontece às vezes de um diácono ir servir a ceia na casa de alguém, né? Então, eu não vejo problema nisso. Biblicamente, não existe nenhuma restrição de quem deve administrar a ceia. Boa. E aí, Cruvinel? Eu concordo com o pastor Luciano Scala. Na verdade, assim, os estatutos devem ser respeitados, né? Os regimentos internos. E aí, isso é feito para a melhor condução da obra, inclusive quando a obra é muito grande, não é? Então, só ministra ceia, só faz batismo presbíteros e tal, mas não é bíblico. Por exemplo, como também não é bíblico qualquer um fazer unção com óleo. Unção com óleo só presbítero, está escrito, presbítero e os seus correlatos. Ai, boa essa, hein? Então tem gente que dá óleo para levar para casa, para ungir, tomar óleo, ungir está errado. Está errado. A Bíblia diz Então, quando a Bíblia não diz, ela não diz, mas se diz, diz. Então, eu já vi casos que quem pregava, ganhava alma, batizava. Aí eu quero ver quem é evangelista de verdade. Eu já fico meio assim com o termo, né? Ganhou a alma. Já dá uma discussão só aí, né? Não, de fato, você tem razão. Não, discussão você tem aí, razão, né? mas esse é um termo que... Toma cuidado. É um termo que é usado. É a mesma coisa quando você fala espírito de oração, e oração não tem espírito, é orar introspectivamente. Você usa esse termo? Não, eu uso. Ou introspectivamente? Não. Bom. Oração em espírito. Espírito de oração. Só para não deixar sem o chumbo trocado. É só uma... Você ficou me provocando o primeiro bloco inteiro dos tradicional, falou aí do batismo e tudo. Falou que quer me batizar de novo. Eu não falei, porque falei. Foi batizado com o batismo é válido. Não foi? Ele falou. Deixa ele, ó. Agora, bom, feito essa observação sobre a administração, vocês preparem as conclusões, principalmente uma aplicação para quem nos assiste, que eu vou devolver a palavra para vocês na sequência, mas antes eu quero mostrar as nossas fotos e dar aquela moral para você que nos acompanha e assiste aqui e vai participar, obviamente, para receber aí na sua casa o nosso presente. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, programa Vejam Só. Por lá, mande a sua foto, vai direto lá nas mensagens, você vai ver lá, bem grande, só enviar mensagem. Clica, manda lá a foto, uma selfie bem simples, assistindo o programa, com o seu nome e cidade e estado, tá bom? E pode encaminhar por lá também, que nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? Vamos colocar as fotos na tela, então? Separamos 3 fotos para o dia de hoje. A primeira delas vem lá do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. E quem vai aparecer aí para você é a Clair Pires, nossa telespectadora lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, tá lá acompanhando o Vejam Só. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado. E toda a galera aí do Sul que nos acompanha demais, tá bom? A próxima foto vem lá de Pernambuco, Igaraçu é o nome da cidade. Quem aparece aí é a nossa irmã Maria Betânia, lá de Pernambuco, terra maravilhosa. Obrigado, Maria, pelo carinho, pela audiência também, acompanhando o Vejam Só. Deus abençoe a sua vida, tá bom? E vamos encerrar as fotos. E quem vai aparecer aí agora será o Washington. E ele é lá de Criciúma, Santa Catarina. Tá aí o Washington. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Faça você também que nos assiste como esses telespectadores, mande a sua foto e você vai concorrer a este belíssimo presente que nós vamos mostrar aí para você. A caneca do Vejam Só, que já é tradição, todo mundo quer levar para casa, e um livro que foi uma sugestão aqui do reverendo Heber Cocarelli num debate que ele participou. Tá aí, ó. Kenneth Reagan, para surpresa de muitos, a questão feminina. E depois que o Weber sugeriu e falou do livro, eu, obviamente, cheio de curiosidade, fui ler também, e é bom. Vai lá que é muito legal
fala sobre o papel da mulher em vários aspectos, inclusive de ordenação, dentro do casamento. É muito, muito legal, vale a pena, tá? Então, aí, obviamente, como nós estamos no mês de março, e o mês da mulher, então nós vamos também presentear com esse livro e também, se você não ganhar, você pode adquirir lá no Shopping do Povo, tá? A caneca e o livro. Tem mais aí para você? Tá aparecendo, ó. A sede física fica na Avenida São João, 816. Livros, bíblias, materiais de apoio, tem muita coisa lá, além da caneca e do livro que a gente já indicou aqui para você. Se você não é de São Paulo, procure pelo WhatsApp 11 95854 3232, 95854 3232, ou pelo site spovo.com.br e você vai ter acesso a todos os materiais. Fica aqui o meu abraço e gratidão a toda a galera do Shopping do Povo pela parceria. Irmãos, vamos lá, conclusões e considerações finais. 3 minutos para cada um. Cruvinel vai ter a oportunidade de iniciar as considerações finais. O pastor Luciano encerra o programa de hoje, então, com a sua fala. Vamos lá, amigo, por favor. Bom, sou grato a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com vocês as minhas convicções. Sou grato a Deus pela vida do Zeca, sou grato a Deus pela vida do pastor Luciano Scala, sou grato a Deus pela emissora e louvo ao Senhor pelo seu tempo que você tem aí separado para, junto conosco, meditar na palavra de Deus. O que eu acredito? Eu acredito que batismo em águas, sem compromisso com Deus, é banho. Tomar ceia ou santa ceia, o nome que você quiser dar, sem comprometimento com Deus, é prática de religiosidade, prática religiosa. E isso é condenação para a sua vida. Primeiro, você tem que entregar a vida a Jesus, ter comprometimento com Ele. Andar para a glória de Deus, na presença do Senhor, porque se você é salvo, você vai praticar as ordenanças. O Espírito Santo vai te orientar a isso, não é? Tem muita gente que cresceu na igreja, que batizou na igreja, que toma ceia na igreja, mas nunca conheceu Jesus de Nazaré na sua caminhada. Então, primeiro, você tem convicção que você é salvo em Jesus? Pastor, já sou presbítero, eu não perguntei qual é a sua carteirinha. Pastor, eu já estudei no seminário tal, não perguntei que diploma você tem. Eu perguntei, você tem convicção que Jesus está com você? Que Jesus anda com você? Ou melhor, que você anda nos passos de Jesus? Se você tem essa convicção, aleluia. Não é? Você quer chamar de processo, quer chamar de fruto, faz como... Mas você vai cumprir o que a Bíblia diz. Você vai batizar em águas para exteriorizar aquilo, a sua comunhão com Deus. Você vai tomar ceia mostrando que você tem comunhão com a igreja. Você vai ter prazer nisso e vai dizer a cada dia, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, eu estou preparado. Jesus te abençoe, Jesus te guarde, amém. Jesus te cubra de bênçãos. Se você não é crente, entrega a tua vida para Jesus. Se você já foi crente, volta, rapaz, volta, moça, volta correndo, porque a porta ainda está aberta. Quem quiser estudar grego comigo, conhecer as minhas redes sociais, entra aí no meu Instagram, né? @Pastor Roberto Cruvinel. YouTube, tem lá um monte de debate. Sim. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube, se inscreve lá, aciona o sininho. Meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. E quiser informações dos nossos cursos, escreve a palavra cursos no meu WhatsApp, que é o 11 967 665787, 11 967 665787, que o Senhor te cubra de bênção. Glória a Deus. Deixa eu quebrar o protocolo aqui e cumprimentar o irmão. Muito obrigado pelo carinho. Viu, eu que pastor? agradeço, meu irmão. Sempre muito bacana, vale muito a pena você conhecer as redes sociais do Cruvinel. Tem, obviamente, como ele falou, muito material lá e com certeza vai ser bênção na sua vida, além, obviamente, de você abençoar o trabalho do nosso querido irmão também. Obrigado pela contribuição e pelo carinho. Luciano, vamos lá, 3 minutos também para suas considerações finais. Legal, Zeca, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado à produção da HIT. É sempre bom estar aqui, é sempre bom o resultado, depois que a gente passa por aqui, sempre as pessoas entram em contato. No meu caso, que eu tenho, sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, sempre tem pessoas que entram em contato comigo e isso é um ponto muito legal. Obrigado também ao pastor Roberto Cruvinel, aprendo muito com o senhor, desde sempre, né? Eu cresci ouvindo o pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel, ele é vintage, né? Vintage. Boa, gostou, né? Boa. Bom, acerca do tema, eu acredito sim nessa necessidade, nessa obrigatoriedade desses 2 atos, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Não tem como negar isso.
Nós encontramos diversos textos, nos textos de Atos dos Apóstolos, nós encontramos as cartas de Paulo falando sobre essa temática, mas, sobretudo, nos evangelhos. Nós temos Jesus falando acerca desse tema. Quando Jesus fala, nós entendemos e acolhemos como uma verdade e uma verdade absoluta. Então, acerca do batismo, nós temos Marcos, capítulo 16, nós temos Mateus, capítulo 28, nós temos acerca da ceia do Senhor, João, capítulo de número 6, nós temos diversos textos que falam sobre essa temática, dizendo que sim, que uma vez que a pessoa ela é salva, uma vez que a pessoa teve esse encontro com Jesus, necessariamente ela vai buscar observar esses dois mandamentos, essas duas ordenanças, que é batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então fica aí o recado para você, que talvez é frequentador de igreja, simpatizante da igreja, né? Se você ainda não se decidiu pelo batismo, se você é uma pessoa que ainda não se posicionou acerca disso, se posicione. Com certeza você vai ter um crescimento espiritual, a tua vida com Deus vai florescer muito mais daquilo que você já tem vivido. Tá bom? Essas são as minhas palavras finais, Zeca. Obrigado, pastor. Se você quiser falar comigo, se você quer nos ajudar referente aos projetos que eu sou responsável, a casa de recuperação, a distribuição de refeições para as pessoas em situação de rua, a nossa missão em Moçambique, na África, entre em contato comigo. O meu Instagram é Luciano Escala. Escala é ESCALA, ou então no meu WhatsApp, que é o 011 96424 2661. Boa. Zeca, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigado também pelas indicações. Eu tenho certeza que muita gente aqui que nos acompanha pode auxiliar nos ministérios, pode colaborar trabalhando financeiramente, em oração. Não falta trabalho. Basta que a pessoa se aproxime. Então fica aí os contatos do nosso irmão para você conhecer. E tem um livro também, Zeca. Tem o nós livro, mostramos quem quiser no começo. depois, exatamente, quiser o livro. Pode ser lá no Instagram? Exatamente. Boa. Entra lá no Instagram. Inclusive, estamos mostrando aí para você de novo o livro. Ó. A gente mostrou no começo do programa. E os contatos do pastor Luciano eles vão estar fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram. Os contatos do pastor Roberto Cruvinel também lá para você, tá bom? Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar o programa de hoje. E a pergunta que a gente fez lá no Instagram foi a seguinte: a Bíblia ensina que o batismo e a ceia são elementos que fazem parte do processo de salvação? Vamos ver o que o nosso público respondeu? 43% escolheram a primeira opção, sim, fazem parte do processo. 55% foram na contramão disso, né? Não faz parte do processo. E 2% escolheram a opção não sei. Tá? Então, a participação dos nossos telespectadores, quero agradecer demais a todo mundo que votou e contribuiu. E quase um empate técnico ali, né? Espero que o debate tenha contribuído também para formar aí o seu conhecimento. A edição de hoje se encerra, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.